cantora e compositora Luísa Boé acredita na música como uma ferramenta de cura individual e coletiva e com a sua música e poesia transforma dor em dom. Nascida em Lajinha, Minas Gerais e criada e crescida em Vitória, no Espírito Santo, onde começou o caminho artístico ainda na infância, a artista independente de 31 anos iniciou os estudos de dança aos 5 anos, de teclado aos 8, de canto popular aos 15 e de violão aos 17, quando nasceram as suas primeiras composições. Em 2017, participou da segunda edição do programa Lounge, no canal Bis, interpretando clássicos dos anos 1980 em versões jazzísticas. Em 2018, a artista lançou seu primeiro álbum, Luísa Boé, em que mistura influências da MPB, do jazz, do reggae e do pop e faz um resgate de si mesma, da sua essência, com 10 composições da sua autoria. Em 2019, canta a própria cura no seu primeiro EP, Terra Mar, que contou com participações de alguns dos maiores instrumentistas do país, como Jacques Morelenbaum, Fernando Catatal e Domênico Lancelotti, além do cantor pernambucano Otto, fazendo um dueto com Luísa. O segundo e mais recente álbum veio em 2021, Amanheci, produzido por Cassim e lançado via financiamento coletivo. Com mais 10 faixas autorais, Luísa Boé traz um mix de sintetizadores e percussão, um pop solar dançante e sexy. O álbum conta com a participação de nomes como as cantoras Illy e Flaira Ferro. Luísa Boé também é idealizadora do espetáculo musical em construção chamado Encantadeiras, que reúne compositoras capixabas em um show multilinguagem, onde elas cantam as suas próprias narrativas. Vitrine Nova Brasil, com Lívia Nola. Olá, eu sou a Lívia Nola e esse é o Vitrine, um programa da Nova Brasil em que eu te apresento as novidades da música popular brasileira. Nomes que merecem uma escuta atenta de vocês, ouvintes. Nomes que, se você que gosta de música ainda não conhece, precisa conhecer. E a minha convidada de hoje é uma cantora e compositora mineira capixaba, a gente vai falar isso. Luísa Boé, muito bem-vinda. Obrigada, Lívia. Muito feliz de poder estar aqui batendo esse papo, contando o meu trabalho para você. Obrigada. A gente vai bater um papo ótimo. Eu quero começar falando que você trata da sua música e da sua arte como algo que tem um poder de cura. Sim. E realmente ela atravessa a gente neste lugar de transformar. Você fala que você transforma dor em dom. Sim. E aí, para isso, eu queria falar um pouco do seu primeiro trabalho. Sim. Antes de entrar no seu primeiro trabalho, quando você lançou o seu primeiro álbum, que leva o seu nome, sim, em 2018, você já traz muito essa coisa, como ele é autobiográfico, né? Ele fala sim, muito é um mergulho em você mesma e que faz muita gente se identificar. E nesse seu primeiro trabalho, eu queria que você contasse como você chegou, passando pela sua trajetória desde sim, a infância em Minas, depois indo para o Espírito Santo, porque você tem uma música que foi o ponto de partida, que foi uma música que você fez para o seu pai, sim, que faleceu quando você tinha 11 anos. Sim. Como que foi esse caminho até esse lançamento? Sim, legal. Então, eu comecei a me interessar por música através da dança. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe me colocou para fazer balé. E aí eu fui fazer balé, fui fazer sapateado, fui fazer jazz, fui fazer um monte de dança ao mesmo tempo. E isso me trouxe um senso assim de ritmo, uma coisa que eu sinto que me ajudou muito na minha formação musical. E aí eu, com os 8 anos, eu comecei a escrever poema, escrevia poesia, e aí eu comecei a fazer aula de teclado, que foi o meu primeiro instrumento. E eu lembro muito claramente, assim, eu fui ver um recital de um filho de uma amiga da minha mãe e ele estava tocando teclado e eu comecei a chorar muito, porque eu achei aquilo uma beleza assim, muito grande. Eu falei, nossa, eu quero saber fazer isso. Sabe? Já era a música te curando de alguma forma, trazendo... Sim, uma conexão profunda. Uma conexão assim, né? com você mesma. Que idade você tinha, mais ou menos? Isso, eu tinha 8 anos. 8 anos. 8 anos. E eu lembro muito, assim, claramente, assim, desse momento. E aí, só que eu morava em Vitória, eu nasci em Minas, no Caparaó, mineiro, uma cidade chamada Lajinha, que tem, tipo, 12 mil habitantes. É muito pequenininha.
porque meu avô, ele era prefeito de Lajinha e queria que eu fosse cidadã lajinhense. Então, eu nasci em Lajinha, mas fui para Vitória com 15 dias. Então, eu cresci, assim, eu falo, apesar de eu ser mineira, minha família toda mineira, eu cresci em Vitória, né? Então, minha forma de ver o mundo, assim, onde eu cresci, né? Aquela geografia, uma ilha, tudo isso foi moldando o meu olhar como capixaba, assim. E aí, eu fazia isso muito no meu processo, assim, sozinha. Tinha um karaokê em Vitória, uma cidade pertinho de Vitória, na verdade, que ficava numa pizzaria. E aí eu ficava pedindo pra minha mãe, me leva na pizzaria, me leva na pizzaria pra eu poder cantar no karaokê. Eu tenho foto disso, assim, super fofa cantando. Que maravilhoso. Esses registros são tão São muito bons, preciosos. Né? E aí, quando eu tinha, no meu aniversário de 11 anos, minha mãe me deu um karaokê de presente. E aí, meu processo foi muito sozinha, assim, porque como eu não cresci numa escola, assim, que, sei lá, muito artística, ou não convivia com esse meio. Na família. Na família, ou de ter esse, assim, muito vivo, assim, no meu entorno. Eu não tive banda, assim, foi uma coisa muito eu cantando no meu karaokê, eu sonhando de que estava cantando para outras pessoas. E com 15 anos tinha aberto uma escola, quando eu tinha 15 anos, uma escola de música lá em Vitória, perto da minha casa, e eu comecei a fazer aula de canto. Foi assim, a coisa mais maravilhosa da vida. Só que 2 anos depois, essa escola fechou. E aí, sabe essa coisa, assim, de cidade pequena, assim, que você, putz, era uma coisa tão importante pra mim. E fechou e, enfim, eu toquei em alguns barzinhos com uma amiga, aí eu fui fazer intercâmbio na Alemanha, na época da escola, e aí lá eu ficava o dia inteiro tocando violão, aprendendo a tirar música na internet, assim. E comecei a compor. E aí, só que de compor, né, comecei até a compor em inglês, né. Que você estava lá, tendo essa vivência fora do Brasil. E de compor até entender que isso era algo, assim, mesmo, que não era só um hobby, levou um tempo, assim. Eu fui, né, fincar esse bastão quando eu já tinha 24 anos. A gente tenta fugir, né? A gente tenta fugir da arte, mas não dá, que ela já tá dentro. É uma coisa muito de você ser escolhida, assim, né? A música me escolheu também. E aí foi um processo. Eu cantava, fazia música, tipo, pro namorado, aí mandava. A amiga tava vivendo algum processo, eu comprei uma música e mandava, sabe? Mas eu não entendia aquilo como, tipo assim, não, isso aqui é realmente algo para eu olhar e abrir um caminho. É um ofício também, Um ofício. E aí eu tava fazendo outro intercâmbio. Acho que essa coisa de você estar fora te ajuda a se ver, né? Sim. Tava fazendo outro intercâmbio porque eu fiz relações internacionais. Aqui você fala da ilha, né? Que Vitória é uma ilha, Sim. Mas tem, né, não tem uma frase que para você se enxergar, você tem que sair da Saramago, ilha? né? Saramago, que fala isso. É preciso sair da ilha para ver a ilha. A gente não se enxerga se a gente não sai da gente. E aí acho que esses movimentos de sair, assim, me ajudaram muito a me enxergar. E aí eu assisti um filme chamado Helena, da Petra Costa, é maravilhoso. que é sobre o suicídio da irmã dela. É muito bom. E esse filme, assim, me fez um na cabeça, porque meu pai morreu por um suicídio. E é um tabu, né? As pessoas não falam sobre isso. Você, às vezes, quer falar, mas a pessoa também fica tão desconfortável com aquele tema que é difícil, né? Então, quando eu vi esse filme, me deu... Foi uma coisa muito profunda, assim, de alguém ter nomeado o que eu sentia, sabe? E aí, depois de ver esse filme, eu escrevi um poema, né? Que começava: água, derramei minha dor, virei água. Você dentro de mim, mar agitado. Me deixo ser, carregada na tua correnteza. Quase me afogo no seu desespero. E vai dizendo, assim, né? Sobre essa sensação. E aí, depois eu peguei violão e quando eu fiz um primeiro acorde e veio a música inteira de uma vez, assim. E eu já estava com o celular, né, que eu já tenho essa manha. E eu falei, calma aí, acho que aqui tem algo para além de um hobby. Isso aqui está sendo uma ferramenta mesmo. Eu estou me entendendo e acho que outras pessoas vão conseguir se entender. Tanto que depois, acho que em 2020, eu participei de uma live do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Sim. Fui convidada para participar também de reunião, né, com sobreviventes de suicídio, para falar, né, dessa história, de como a música foi um canal. Com essa sua música que você escreveu para o seu pai. Que chama Valsa para Roberto. Valsa para Roberto. E que você fez exatamente o que a Petra Costa fez com você, com a Helena, que é fazer outras pessoas, traduzir a dor de outras pessoas. Sim. E as pessoas se enxergarem. Porque às vezes a gente não consegue colocar em palavras, né? Exato. Quem não tem essa... não escreve, não compõe, não consegue traduzir o que está sentindo e aí escuta algo que foi feito por outra pessoa
E se atravessa como se fosse dele, né? Exatamente. Nossa, Porque Não, eu você nada sinto mais que é a arte, ela tem esse lugar, assim. é o poder da arte. Tem um lugar que eu li que dizia assim, a missão do artista é aprofundar os mistérios. Então tem que ter alguém que, enquanto tem outras pessoas fazendo, por exemplo, a comunicação acontecer, as informações chegarem, construindo prédios, tem que ter alguém que está ali dedicada a entrar ali no ser e entender o que está acontecendo e traduzir isso. Porque não é todo mundo que consegue, que quer, né, trabalhar com isso. Que assim, consegue acessar também, que né? está acessando. Então, E aí acessa em forma de arte. Isso é muito lindo. E aí, pra mim, eu entendi que, tipo, que às vezes tem essa coisa, né? O que você idealiza de você artista? E pra mim não tem muito pra onde fugir, porque eu entendi que é um canal, assim, que isso vai estar nas minhas músicas. Eu não me considero, né, uma artista. Eu tenho amigas incríveis que são artistas, cantoras devocionais, né? Que tem um trabalho totalmente voltado para o autoconhecimento, para a espiritualidade. Mas para mim eu não me vejo nesse lugar, assim. Mas eu sinto que meu trabalho é atravessado por isso, é atravessado pela minha espiritualidade, é atravessado por esses processos. Mas também, né, canto sobre amor. Mas eu também vou cantar sobre relação com minha mãe, sabe? Então, tudo isso que está vivo, assim, enquanto ser humano, eu quero que minha música esteja a serviço desse acordar, assim, né? Desse despertar. Então, né, tem muitas pessoas que me mandam mensagem, muitas, dizendo que ouviram a música Mãe, que terapeutas, psicólogos que passam essas músicas para os seus pacientes, amigos que têm zero essa conexão, tipo, com autoconhecimento e espiritualidade, mas que levaram a música para dentro da terapia, né? Então, eu entendi que o meu trabalho também tem esse lugar. Que você falou tem alguém que fala, é Chico César que fala isso, Sim. de que a música não é pra ninar, né? É Exato. pra acordar. Você falou, acho que eu não tenho, a minha música não é uma música sobre autoconhecimento, mas como ela é uma música sobre você e as suas vivências, né? Acaba que você está falando de um processo de autoconhecimento seu, e aí faz com que outras pessoas se identifiquem.